Fala pessoal, eu sou o Thiago Moreno e está começando mais uma edição do SemanaMotor1.com Brasil. Para começar, teve lançamento. A GWM apresentou um novo Aval H6 PHEV 19, que é a versão mais barata do SUV híbrido plug-in. Eu vou chamar aqui o nosso editor, o Léo Fortunati, que foi lá ver ao vivo essa novidade. Esse aqui é o GWM Aval H6 PHEV 19. O que a GWM fez? Ela criou uma configuração do SUV médio intermediária. Agora você tem uma opção entre o híbrido não plug-in e o híbrido que tinha a bateria maior e tração integral. O que muda nesse carro? Aqui embaixo do capô continua com o motor 1.5 turbo. A diferença é que ele perde o motor elétrico do eixo traseiro. Agora só tem um motor elétrico no eixo dianteiro, um total de 326 cavalos de potência. Ainda é uma potência considerável para um carro desse porte. Visualmente deu para ver que na dianteira não muda absolutamente nada. Aqui na lateral a gente tem um novo desenho das rodas de 19 polegadas, que é o principal diferencial visual desse carro, você não percebe mais nada. Agora, quando a gente parte para o interior desse carro, a gente já percebe algumas mudanças, já com a GWM percebendo algumas preferências do mercado. Por exemplo, vocês já vão perceber que ele não tem o interior todo escuro, é um interior com acabamento em preto, em branco e esse detalhezinho em bronze no painel e no volante que, na minha opinião, vai acabar dividindo um pouco de opiniões do comprador desse segmento. Mas diferencia já das outras versões, é um detalhezinho, digamos, puxado um pouquinho para o luxo dentro do Aval H6. No restante do carro, parte de equipamentos também é a mesma coisa, parte de telas, tudo segue exatamente o mesmo tema das demais versões. Agora, quando a gente começar a falar em valores e concorrência desse carro, na verdade, esse H6 ele vem diretamente, muito focado no BYD Song Plus, que ganhou uma bateria maior, um pouco mais de autonomia elétrica, mas ainda é uma bateria menor e uma autonomia elétrica menor do que da versão com bateria maior e tração integral do Aval H6. Aqui eu tenho uma bateria de 19 kWh, por isso que PHEV 19, carga rápida, ou seja, isso continua. E preço? No lançamento, esse carro veio a R$229 mil, justamente a faixa de preço do BYD. Só que vale ficar esperto, porque até o dia 26 de junho é esse preço. Depois, meu amigo, vai para R$239 mil. É um pouco mais caro, mas vale lembrar que comparado com o BYD, ele é mais potente, um pouco mais completo e, na minha opinião, até um pouquinho mais bonito. Mas isso aí vai, lógico, do foco do cliente. De vez em quando a gente nem precisa ir atrás da notícia, sempre tem um executivo aí que deixa alguma coisa escapar nas redes sociais. Foi o que aconteceu dessa vez com a Shinerai, quando o CEO deles postou uma foto falando da parceria da empresa com o lutador de MMA, José Aldo, só que ele deixou escapar uma moto nova aí. Parece até uma miniatura de Harley, mas deve ser um dos primeiros modelos de média cilindrada da Shinerai aqui no Brasil. Só que deu um trabalho aí para descobrir que moto era essa. E eu sei disso porque fui eu que tive que buscar essa informação. Na real mesmo, é uma moto que a Lifan produz na China e que deve ser feita por aqui sob licença. Dependendo da cilindrada, ela é chamada de K19 ou K29. Na China, ela pode ter motor 150, 200 ou 250 cilindradas. E o que realmente deu um nó na cabeça é que a moto dessa foto não é exatamente nenhuma delas. Aparentemente, a Shinerai vai misturar alguns elementos das três motos, como o motor 250 com o farol da 200, mas o freio a disco traseiro da maior e por aí vai, somando várias coisas de várias motos. A gente conversou com a Shinerai e eles falaram apenas que é um protótipo e pode não ser a moto final mesmo. A versão de produção deve ser revelada lá para o final de 2024 só. Porém, a expectativa é que ela chegue por aqui na faixa dos R$20 mil ou até menos. Se vier a 150 ou a 200, já começa a fazer frente aí para motos como as Hauju Chopper Road e Master Ride. Se vier a 250, já começa a ficar ruim até para a Royal Enfield Meteor 350. O que importa mesmo é que finalmente estão olhando para o carente mercado de motos estradeiras mais baratas. Enquanto estão rolando as discussões da reforma tributária, obviamente tem assunto pra gente que gosta de carro ficar de olho também. Um dos temas é o imposto seletivo, que pretende aí sobretaxar produtos nocivos, como cigarros, alimentos ultraprocessados e por aí vai. Tanto é que esse imposto aí foi apelidado de imposto do pecado. Só que nessa história parece que esqueceram de alguma coisa, porque eles querem sobretaxar carros a combustão por conta da poluição, até aí beleza, só que colocaram nesse rolo até os carros híbridos, pois é.
Do jeito que está hoje, o texto do imposto seletivo deve cobrar mais até mesmo desses carros híbridos que, em tese, poluem menos. O projeto alega que a alíquota a ser paga vai depender de uma série de fatores, incluindo a quantidade de equipamentos de assistência à condução e, claro, o quanto o carro polui. Mas só carros elétricos mesmo ficariam de fora completamente dessa cobrança mais elevada. E claro que a Anfávia, que é a associação que reúne os fabricantes, está preocupada e já pediu a exclusão do setor automotivo desse imposto seletivo. O que a Anfávia alega é que o setor automotivo já está focado na descarbonização e que não dá para falar de aumento de imposto enquanto o governo está tentando baratear os carros, principalmente os de entrada. E se você estava na turma que achou que o Jeep Renegade ia acabar, caiu que nem um patinho. A Stellantis fez uma convenção com investidores lá nos Estados Unidos e não só confirmou uma nova geração para os Jeep Renegade e Compass, como falou que eles chegam em 2027. No caso do Renegade, a Stellantis está ousada. Eles querem que o SUV faça a Jeep ser a protagonista entre os utilitários esportivos pequenos por lá. E o novo Renegade também deve ser um dos elétricos mais baratos dos Estados Unidos lá em 2027. A expectativa é que ele custe aí abaixo de $25 mil, o que dá aí uns 130, 140 mil reais, dependendo se o mercado tá de birra com o governo no dia ou não. O novo Renegade vai usar a plataforma STLA Small, que é a arquitetura de carro compacto que vai ser usada por todos os carros pequenos da Stellantis. Isso inclui Jeep, Peugeot, Citroën, Opel e por aí vai. E com isso não vai ter só Jeep Renegade elétrico não. A plataforma acomoda qualquer tipo de eletrificação, incluindo os híbridos. Aqui para o Brasil, o que se especula é que, vindo o Jeep Avenger menor e o Renegade crescendo por causa da nova plataforma, faria sentido manter o Renegade em linha. Já para o Compass, a previsão também é de chegar em 2027, mas com a plataforma STLA Medium, que vai ser a mesma do novo Peugeot 3008. A Stellantis falou bem menos do Compass, mas com a nova plataforma o SUV deve crescer mais ainda, já que a plataforma permite carros de até 4,9 metros de comprimento. Aí não vai ficar mais dúvida se o Compass é um SUV médio ou não. Lá fora, o novo Compass deve trazer uma opção elétrica e a STLA Medium também permite aí 390 cavalos de potência quando está abastecido aí pelas baterias. Mas ela ainda pode usar aí conjuntos híbridos de combustão, que também deve ser o caso aqui para o Brasil. Continuando na Stellantis, a Fiat apresentou na Europa os primeiros detalhes do novo Grande Panda. Esse carro aí com a maior pinta de Uno será o sucessor do Panda na Europa depois de 2026. Até lá, o atual Panda, que foi desenvolvido em conjunto com o nosso novo Uno, fica como opção de entrada. E o que isso aí tem a ver com o Brasil, né? Bem, o Grande Panda deve ser a inspiração para o sucessor do Argo, que ainda nem tem data para chegar. O Grande Panda usa a plataforma STLA Smart da Stellantis, que é derivada da CMP, que era da Peugeot Citroën, mas na configuração indiana, a mesma que foi adaptada aí para o Brasil no Citroën C3 e C3 Aircross. A Fiat ainda não divulgou muito da parte técnica do Grande Panda, além de informações básicas e algumas imagens. Mas a gente já sabe que ele tem um comprimento aí de 3,99, quase a mesma coisa que o C3 europeu. E o Grande Panda também deve apostar naquele tal de atitude de SUV, né, que nem a Citroën fez no Brasil com o C3. Para a Europa, o Fiat Grande Panda oferecerá uma versão elétrica aí de 113 cavalos de potência e uma combustão com até 136 cavalos e sistema microhíbrido. O conjunto elétrico deve ser o mesmo do Citroën EC3 europeu, né, que já é um dos carros elétricos mais baratos da Europa. O visual do Grande Panda, pelo menos para mim, tá bem acertado. Ele é bem quadradinho e reto, lembrando bem o Panda original da década de 80, que era uma versão mais barata do Uno que a gente teve aqui no Brasil. No Momento Inside EVs de hoje, nada de notícia boa. É só o estado de São Paulo deixando claro o que eles querem para o futuro da mobilidade. Tem um projeto de lei circulando na Assembleia Legislativa de São Paulo, número 1510/2023, que propõe a isenção de PVA para veículos que usam energia limpa registrados no estado. Mas só deixaram de lado uma pequena coisinha, detalhe aí, besteirinha, né? Não incluíram veículos elétricos. Pelo projeto, que ainda não foi aprovado, a proposta é isentar do pagamento de PVA os veículos registrados no estado de São Paulo. No caso aí, ônibus e caminhões movidos exclusivamente a gás natural, hidrogênio e biometano, isso entre 2024 e 2028, e carros híbridos que utilizem etanol e que não passem de R$250 mil para os anos aí entre 2024 e 2025. Se a gente está no meio da discussão para fazer essa transição energética, por que deixaram de lado os carros elétricos e incluíram carros híbridos que ainda usam etanol? Em estado de São Paulo, que se orgulha de ter uma grande produção de cana-de-açúcar para fazer etanol, né? Fica aí o questionamento. Por enquanto é só, pessoal. Até mais.